Jogadores que muito provavelmente só eu gostava e que eu achava que deveriam ter recebido mais oportunidades no Corinthians enquanto estavam lá. Em quinto lugar, Xavier. Era tratado como o Pogba de Itaquera. Um volante que era muito promissor e surgiu numa estreia triunfal. Me fez acreditar que seria a solução da volância do Corinthians pros próximos anos. Mas depois não rendeu. Teve poucas oportunidades, jogou muito pouco e quando jogou também não foi tão bem assim. Foi criticado pelo Vitor Pereira algumas vezes por dificuldade em alguns aspectos. Por fim não deu certo. Acabou sumindo um pouco do mapa do futebol e hoje joga em Portugal. Quarto lugar, o camisa 10, Casares. Eu via muita qualidade no Casares, achava que ele poderia render. E quando o Corinthians decidiu não renovar com o Casares e se livrar dele logo, eu fiquei muito triste. Porque na época o Corinthians também não tinha um elenco tão recheado assim, né? Na minha visão, o Casares ia fazer muita falta, mas por fim não fez tanta falta assim e depois não rendeu onde jogou. Em terceiro lugar, o volante René Júnior. René Júnior fez alguns jogos muito bons com a camisa do Corinthians, depois machucou e não conseguiu mais voltar a jogar. René Júnior jogava muito pouco, conviveu sempre com lesões e não teve uma sequência. Mas eu acreditava que ele deveria ter tido muito mais oportunidades. Eu via a qualidade no René quando ele jogava. O problema é que ele não jogava, quase nunca estava disponível. E depois é outro que não rendeu em lugar nenhum. Em segundo lugar, o centroavante mais injustiçado da história do Corinthians. Pegou um time muito ruim na época e ainda assim quase nunca jogava, sempre foi reserva. Mauro Bozelli. Que eu achava que o Bozelli tinha potencial de ser titular desse time do Corinthians é sacanagem. Ele foi reserva de Gustavo, de Wagner Love e quase nunca foi titular no Corinthians. O Bozelli não tem números ruins. Sempre que jogava fazia gol, mas quase toda a sua passagem pelo timão ele foi reserva. Eu ainda acredito que o Bozelli foi muito injustiçado no Corinthians, deveria ter tido mais oportunidades. Em primeiríssimo lugar, o caso mais recente de todos, Igor Coronado. Tirando o salário astronômico que ele ganhava, o Coronado até que entregava um futebol legal. A partida que o Coronado fez contra o Fortaleza na Sul-Americana de 2024 talvez tenha sido a melhor partida de um jogador do Corinthians no ano. O Coronado tinha qualidade, mas não tinha constância. Quando jogava como titular, não entregava tanto, mas era um jogador que, dentre as opções que o Corinthians tem no elenco até hoje, era um dos mais qualificados. O Coronado foi reserva quase a sua passagem inteira do Corinthians, teve pouquíssimas oportunidades como titular. E na minha visão, ele merecia muito mais chance de começar jogando. Principalmente nesse ano que o Garro joga muito pouco e mesmo assim o Coronado não era titular. Mais uma vez eu falo, tirando os 2 milhões de salário que ele ganhava, era um jogador que ajudava assim. Acho que foi injustiçado. Menções honrosas pra Victor Cantilho, que eu adorava. Cantilho batia bonito na bola, dominava bonito, jogava bonito, mas não marcava ninguém. Porém, reserva também em quase toda a sua passagem pelo Corinthians. Esse teve um pouco mais de oportunidades, mas acabou que não rendeu nem no Corinthians e nem depois quando saiu. E outra menção honrosa pra Felipe Bastos, que jogou no time de 2017, que era encaixadinho, ele praticamente não teve chances, mas eu gostava muito de ver Felipe Bastos jogar. Batia bem na bola, é um jogador que tinha vontade quando entrava em campo, mas jogou muito pouco. E se você tem algum bagre de estimação que não foi citado no vídeo, deixe nos comentários abaixo.